Oi, meus alunos, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Meu nome é Caroline, sou a professora de Sociologia de vocês. Estou aqui para dar continuidade ao nosso assunto bimestral sobre estratificação social, mobilidade social, desigualdade social. E eu trouxe aqui uma vertente que eu já queria trabalhar com vocês, que é sobre como os sociólogos enxergam essa questão de estratificação social e desigualdade social. Eu trabalhei brevemente, citei apenas algumas coisas sobre como Karl Marx e Max Weber classificam, afirmam, falam sobre desigualdade social e estratificação social. Mas eu queria realmente fazer uma aula sobre isso para que vocês tenham em mente e conteúdo sobre essas questões. Vamos lá. Estratificação social em Karl Marx. Para esse sociólogo, Karl Marx, tão conhecido, não é? A estratificação social está diretamente relacionada ao modelo de produção e divisão social do trabalho da sociedade. A burguesia, dona dos meios de produção, emprega a classe proletária, que tem apenas a sua força de trabalho para vender ao mercado, no caso. A exploração das classes proletárias pela burguesia marca essa desigualdade social e acentua a estratificação, como foi isso que eu falei com vocês nas aulas anteriores. Marx também aponta que a estratificação e as desigualdades produzidas pelo modelo capitalista de produção influenciam diretamente na luta de classes. A desigualdade nos meios de produção industrial se estabelece com o surgimento da mais-valia, que é essa diferença entre o valor do trabalho produzido e o que o patrão realmente dá como salário para o seu empregado, para a classe proletária. Na visão de Marx, isso atua de maneira intensa na construção e da manutenção de um sistema pautado pela exploração. E até hoje, gente. Karl Marx mostrou que o processo de transformação social do feudalismo para o capitalismo libertava o indivíduo, pois permitia certa mobilidade, mas ele foi um crítico ferrenho do sistema capitalista e denunciou as péssimas condições de trabalho e as longas jornadas dos trabalhadores. Para Karl Marx, a estratificação social se baseia principalmente nas questões econômicas. Lembrem-se disso. Somente com a distribuição das riquezas e da estatização dos meios de produção, a sociedade conseguiria uma harmonia e as desigualdades diminuiriam. Agora vamos compreender um pouco sobre a estratificação social em Marx e Weber. Para Marx e Weber, o processo de estratificação acontece a partir das relações de produção, do status social, dos poderes políticos e econômico e das oportunidades que os indivíduos ou os grupos sociais têm para adquirirem bens. Para ele, as oportunidades de ascensão social estão diretamente ligadas com as variações econômicas do mercado. Na teoria weberiana, o uso do termo status torna-se mais importante do que o conceito de classes sociais utilizado por Marx. O reconhecimento dos grupos que ocupam o topo das pirâmides sociais se dá através desse reconhecimento de status, do padrão de vida, das oportunidades, dos fatores econômicos. A renda, portanto, torna-se importante, mas não é essencial para Marx e Weber. O status, na explicação de Weber, da estratificação social, das distinções e da mobilidade social, também sofre influência de gênero, condições de saúde, cor e idade. Os critérios utilizados por Weber para analisar a estratificação social vão além do trabalho que o indivíduo realiza. Quando eu falo de trabalho, eu me refiro ao fator econômico, que é muito referido por Karl Marx. Os estratos sociais são formados pela união de diferentes ordens, como a posição social que a pessoa ocupa e o seu poder de influência perante os demais. Muito importante, não é? Agora vamos analisar as desigualdades sociais. É importante a gente já ter visto
aquelas aulas, né? A gente já ter estudado aquelas aulas sobre o que é desigualdade social, sobre como a desigualdade social se aplica na nossa realidade, para que a gente possa entender como essa teoria, de fato, a gente percebe em nossa realidade. É muito importante para não ficar só na teoria e a gente não, mas professora, eu não consigo enxergar isso na minha realidade, eu não consigo enxergar isso à minha volta. Realmente você não consegue? Segundo Marx, a origem da desigualdade estava na relação desigual das forças, proletariado e burguesia, em que a burguesia mais forte e dona dos meios de produção explorava o trabalho do proletariado, classe social mais fraca e dona de sua força de trabalho explorada pela burguesia. Há um abismo social, uma grande barreira imensa entre essas duas classes. E essa relação era ainda mais nítida na atividade fabril inglesa do século XIX, em que não havia direitos trabalhistas, como salário mínimo, previdência ou jornada regular de trabalho. Os trabalhadores das fábricas enfrentavam jornadas de até 16 horas todos os dias da semana, sem pagamento fixo, e ficavam à mercê dos burgueses. O que se via na Inglaterra e que o Marx observou para escrever O Capital era um sistema extremamente desigual, no qual uma pequena parcela da população tinha muito e a maior população urbana não tinha sequer o básico. E eu consigo observar isso apenas no século XVIII? Não, gente, se eu olhar bem à minha volta, não preciso nem ir para longe, não preciso nem ir para o continente africano para eu enxergar isso. Na nossa realidade, no seu bairro, você consegue enxergar uma pequena parcela da população que tem muito e grande parte da população que não tem sequer o básico. Amparado por suas observações sociológicas, baseada no método materialista histórico e por um ideal socialista já existente, chamado hoje de socialismo utópico, Marx desenvolveu o socialismo científico, o qual expõe a desigualdade e propõe como solução a revolução do proletariado, que seria a tomada do poder, da infraestrutura e da superestrutura por parte dos trabalhadores, implantando uma ditadura do proletariado que deveria extinguir as classes sociais por meio da socialização dos meios de produção e do fim da propriedade privada. Para ele, isso seria o fim das desigualdades sociais, essa extinção dos meios de produção, essa socialização dos meios de produção e a extinção das propriedades privadas. Para Weber, a classe, que significa poder econômico, o status, que está relacionado ao prestígio social, e o poder, que está relacionado ao poder político, são as três fontes da desigualdade social. As três grandes estratificações proporcionam uma diferenciação no acesso à renda, ao prestígio e ao controle social. Ainda hoje a gente consegue perceber isso. Esse acontecimento por meio da diferenciação entre as habilidades, qualificações e interesses. Isso acontece por esses motivos. Tal como Marx, Weber considera que o conceito de classe é caracterizado pelo poder econômico. Embora Weber expresse esse poder econômico em termos de riqueza e rendimento, o status ou prestígio social é outra dimensão da desigualdade social, compreendendo modos de comportamento social e estilos de vida. A terceira dimensão da desigualdade social tem a ver com o poder. O poder significa a oportunidade de um homem ou vários poderem realizar a sua própria ação comum, mesmo contra a vontade de outros homens. Muito forte, não é não? A desigualdade social, seja ela intelectual, econômica ou sobre de outra forma, materializa-se no espaço social, ou seja, torna-se visível na composição estrutural das sociedades, seja ela urbana ou rural. Nós percebemos isso. Em nossa realidade, no momento que nós estamos vivendo, a gente consegue perceber concretamente as desigualdades sociais que existem em nossa sociedade.
As cidades e os lugares expressam a diferenciação econômica entre as pessoas, que é resultante muitas vezes de questões históricas que submetem cidadãos e até grupos étnicos a contextos de subalternidade. Um exemplo foi o processo de escravidão, que até hoje deixa marcas no sentido de manter a maior parte da população negra com baixos níveis de renda e de educação. É muito interessante a gente perceber essas questões entre Marx e de Weber, e a gente conseguir trazer um diálogo entre eles dois, percebendo o que eles estão afirmando na nossa realidade. Eles concordam entre si, eles também divergem quando a gente percebe a questão do status sociais e da classe social, como eu já falei com vocês, mas a gente consegue também encontrar convergências entre eles e consegue perceber também essa teoria que foi construída longe de nossa realidade, falando-se da realidade que eles estavam vivenciando, da realidade que eles estavam analisando, que eles estavam escrevendo em nossa sociedade. É muito interessante a sociologia, não é, gente? As ciências humanas. E há quem diga que não é importante. Então, gente, até a próxima aula. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenham aprendido bastante sobre todo esse conteúdo que a gente analisou, sobre como esses sociólogos analisam esse processo de estratificação social e esse processo de desigualdade social. E é isso. Fiquem em casa, se cuidem. Também eu fiz uma atividade para vocês. Eu espero que vocês façam sobre esse conteúdo de desigualdade e estratificação social, segundo esses sociólogos. E me mandem assim que estiver pronta. E é isso. Vou corrigir com muito carinho e muita atenção, tá bom? Tchau, abraços.